time! Eu preciso fazer um parênteses antes de qualquer coisa e agradecer você que deu audiência no meu vídeo, no meu primeiro vídeo que eu fiz aqui sobre LinkedIn. Obrigado pra você que criticou, obrigado por você que assistiu e obrigado por você que veio me dar feedback lá no LinkedIn, que assistiu, que gostou e que o vídeo te ajudou de alguma forma. Eu fiquei mega feliz de receber todos esses feedbacks. Eu acho que é um dos meus primeiros vídeos a bater mais de 1000 views. Tomara que isso continue acontecendo. E eu pensei, se esse tema foi bem aceito, deixa eu continuar com ele, porque tem muita coisa que eu ainda posso trazer sobre LinkedIn. Então hoje a gente vai fazer um trabalho aqui quase ilegal. Não, brincadeira. Mas a gente vai hackear vagas no LinkedIn. O que eu quero dizer com isso? A gente vai analisar algumas vagas no LinkedIn de vários segmentos e eu vou mostrar pra vocês o que eu faria e quais estratégias eu usaria para conseguir os empregos dessa vaga. Então eu vou dar algumas dicas baseado no meu conhecimento, então eu vou usar áreas que eu conheço para conseguir dar dicas, senão fica muito difícil para mim, eu vou acabar falando besteira aqui. Mas eu quero mostrar para vocês como que eu analiso uma vaga, depois como que eu entendo o que a empresa precisa, como que eu adapto o meu currículo para essas necessidades, como que eu mantenho o processo seletivo ativo ali de uma maneira que eu consiga me sair bem. Então todas essas dicas você encontra aqui nesse vídeo e eu vou levar vocês lá para minha tela do computador pra gente fazer tudo isso juntos. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos começar pelo caminho óbvio. A gente falou sobre hackear vagas, então vamos começar por onde a gente encontra as vagas no LinkedIn. Então a gente vai vir aqui em Jobs. Eu vou focar primordialmente nos assuntos que eu sempre falo aqui, em vagas no exterior. Vou focar em vagas para empresas americanas, como que eu faço os meus filtros aqui. E vou começar pela área de vendas, tá? Então, sempre que você clicar em Jobs, essa barra de pesquisa aqui já vai estar adequada para você fazer qualquer pesquisa em Jobs, tá? Então aqui vocês conseguem ver as últimas pesquisas que eu fiz, até por conta do meu trabalho, eu tenho vários tipos de pesquisa que eu faço. Vamos supor que eu queira uma vaga exatamente para a posição que eu tô hoje, que é de Sales Development Representative. E eu tô procurando em empresas dos Estados Unidos. Quais são os filtros que você pode utilizar aqui que vão te ajudar? Primeiro, eu gosto muito de separar ou nas últimas 24 horas ou na última semana. Para esse exemplo aqui, vamos de última semana, são mais de 9.000 vagas. Experience Level eu não acho muito accurate, sabe? Eu não acho muito, não funciona muito bem aqui esse filtro não, então eu nunca mexo nele. Eu acho que o que acontece é que quando as pessoas fazem o upload da vaga, eles esquecem de marcar esse Experience Level ou às vezes até marcam errado. Então eu não me importo muito com isso. Supondo que eu quero um trabalho de carteira assinada, um trabalho full time ali, então eu vou marcar aqui full time. E esse filtro é o melhor, que é remote. Então, se eu tô procurando uma vaga numa empresa gringa, eu preciso que seja remoto, né? Então, eu preciso trabalhar aqui estando no Brasil. Então, aqui, ó, já aparecem todas as vagas de Sales Development Representative que estão adequadas a essa primeira busca que eu fiz. Eu realmente acredito, esse Easy to Apply, eu não gosto muito, porque é basicamente você se aplicar pelo LinkedIn. Isso o recrutador que escolhe lá do lado dele, se ele vai aceitar os currículos sendo enviados pelo LinkedIn. Mas eu já vou te explicar como que eu hackeio o processo geralmente, porque eu nunca me inscrevo pelo LinkedIn, mesmo quando tem o Easy to Apply. A maioria das empresas, elas têm vários lugares onde elas têm que checar as vagas, mas elas sempre checam as pessoas que enviam pelo site. Então, eu prefiro enviar pelo site, tá? Geralmente, o site pode te redirecionar ou para um formulário de dentro deles mesmo, o que é mais raro, geralmente só para empresas maiores, ou vai te redirecionar para uma empresa que faz esse tipo, um software de recrutamento, por exemplo, um Greenhouse da vida. Tem algumas startups brasileiras que também fazem isso, que fazem todo esse processo por dentro da plataforma. Então, mas mesmo assim, eu sempre gosto de pegar o link que vai pro site. E eu já vou mostrar para vocês como que isso funciona. Aqui vocês vão ver todas as empresas que têm as vagas abertas. Eu nunca filtro, nunca uso esses filtros aqui. E se você clicar em All Filters, ele vai te trazer aqui alguns outros filtros que você pode utilizar.
Então, aqui ele vai colocar primeiro, eu acho isso sort by, que é como que tá organizado as vagas. Eu prefiro colocar como most recent first, né? Então, primeiro eu gosto de ver as vagas que foram postadas mais recentemente. Aqui a gente já marcou que a gente quer as vagas que foram postadas na última semana, ou seja, nos últimos 7 dias. A gente não marcou nada em experience level, a gente não vai escolher nenhum tipo de empresa. A gente marcou full time como tipo de job que a gente tem interesse. Você pode colocar como part-time, caso você já tenha algum emprego que você não queira sair, ou caso você queira procurar alguma coisa temporária, projetos, estágio. Então, tudo isso você consegue escolher. A única coisa que vai ter de diferente aqui, tem essa questão do easy to apply que eu comentei. A gente tem também agora esse filtro que é Job Collections, Green Job, que geralmente são empresas que de alguma forma têm o envolvimento sustentável ali, seja na vaga ou a empresa tem algo relacionado a essa questão do meio ambiente mesmo. Então, se isso for algo importante para você, você pode marcar aqui também na Job Collections. Esse field eu acho muito legal. Então, caso você tenha algum lugar, algum tipo de segmento que você seja mais interessado, você já pode marcar aqui. Por exemplo, eu me interesso muito pelo ramo de tecnologia, de software. Eu consigo adicionar aqui outros fields, então eu gosto muito de marketing e advertising. Eu também gosto muito de vendas, então eu posso adicionar aqui. Vamos ver se ele puxa alguma coisa. Não, tá. Então esses são os fields que eu vou marcar aqui. Então dá pra procurar mais aqui, não tem só esses. Mas pra mim eu vou marcar Marketing, Advertising, Technology, Information and Internet e Software Development. Aqui, esse bug aqui, eu até hoje não sei o que é. Que ele coloca sobre Job Function. Esquece isso porque você já marcou qual é a vaga que você tá interessado. Então eu não marco nada aqui. Também não marco nada aqui em Title. Aí aqui tem algumas dicas. Supondo assim, Tainá, tô desesperado, quero começar a entrevistar logo para vagas em empresa americana. Usa esse aqui. Empresas que tem menos de 10 pessoas se inscrevendo. Tainá, estou fazendo uma transição de carreira cautelosa, quero trabalhar numa empresa que eu goste, uma empresa que eu realmente confie, que vai me ensinar, que vai me trazer bons benefícios. Não necessariamente eu marcaria essa caixa para procurar vagas que não tem tantas pessoas se inscrevendo. Isso às vezes só não quer dizer nada, tá? Porque às vezes só quer dizer que a vaga foi postada há poucos minutos. Mas eu, particularmente, quando eu tô procurando, eu nunca marco isso aqui, porque eu sou chata com as empresas que eu vou trabalhar. Então eu também, depois daqui, eu já vou mostrar pra vocês toda a pesquisa que eu faço pra realmente hackear essa vaga e hackear a empresa, entender o que eles têm de bom, de positivo, que eu posso usar pro meu crescimento. Eu também não marco o field aqui de salary, porque eu também não acho que ele seja muito accurate. Não é todo mundo que marca, então não é muito... Isso aqui não quer dizer muito... Não é muito condizente com a realidade. Ainda assim, com os filtros que eu inseri aqui, eu tenho 331 resultados de empresas que possam me interessar. Então, vamos dar uma olhada. Aqui do lado, então, o que vocês conseguem ter de informação? Vocês conseguem ver o nome da empresa, tá sempre aqui, né? O nome da job, qual é o país, se eles trabalham remotos. Então, sempre é o nome da job, o nome da empresa, aonde ela está localizada. E aí a gente consegue clicar na job, ele não vai tirar você da janela e ele já vai trazer mais informações. Então, você consegue, quando clicar na job, você consegue ver algumas coisas bem interessantes também. Então, se é full time, se é entry level, se é full time, qual que é o nível da posição. Então, entry level, ou seja, uma posição para quem está começando. A empresa tem entre 11 e 50 employees, depois você pode clicar aqui no perfil da empresa e validar, eu já vou mostrar um pouco mais sobre isso. Aqui o ramo da empresa, aqui me mostra que eu tenho uma conexão que trabalha na empresa, então eu vou dar uma olhada já. Isso é muito legal, não tem para todas as jobs, porque são eles que é quem tá postando a job, então a empresa que tá postando que escolhe, mas algumas empresas optam por colocar quem é que tá fazendo as entrevistas. Esse é o seu momento de se conectar com as pessoas e começar a conversar,
já com quem está cuidando da contratação. Então, para sair na frente, você já pode se conectar, já pode mandar mensagem e iniciar a interação com essa pessoa a partir do momento que você se inscrever na vaga. Então, você já consegue ver quem é a pessoa. Muito legal isso aqui que eles colocaram, role progression, ou seja, quais são os próximos passos geralmente das pessoas que trabalham nessa job. Então, aqui eles estão falando que geralmente as pessoas que saem dessa job vão para uma área de marketing, de account executive, de customer success. Então, eles já estão dando aqui, geralmente, qual que é a trilha seguida dentro da empresa. Vamos falar como hackear esse processo e o que fazer. Aqui você consegue também ver quantas pessoas já se aplicaram. Isso aqui nem sempre vai estar aparecendo, tá? E precisa considerar que nem sempre esse número é real, porque tem pessoas que se inscreverem pelo site, esse número não vai mudar. E aqui a gente tem há quanto tempo essa vaga foi postada. Então, foi postada há menos de 1 hora e já tem 11 pessoas que se aplicaram. Vamos clicar em Apply aqui. Ó, aqui como vocês conseguem ver, se eu clico em Apply, eu já vou compartilhar meu perfil com quem está cuidando da vaga. Então, esse é o que eles chamam de Easy Apply. Ou seja, eu não vou precisar mandar currículo, eu não vou precisar fazer absolutamente nada, tá? Ele já vai mandar e enviar a minha submissão para me inscrever nessa vaga. Como eu não tenho interesse de me aplicar, eu não vou dar continue aqui, mas se acontecesse, a única coisa que ia fazer é abrir uma janela falando que eu estava inscrita e eu daria sequência no processo. Pelo meu processo, eu falaria com a Daniela. Mas vamos falar um pouco mais desse processo, então. Então, supondo que eu acabei de me aplicar ali pelo Easy Apply, né, que é uma coisa que eu geralmente não faço. O que geralmente eu faço? Então, primeiro, eu veria quem que é a minha conexão aqui. Então, no caso, eu tenho nas minhas conexões esse diretor de Demand Gen, ou seja, não é uma vaga, não é uma job ali, uma posição correlacionada com vendas, é uma posição correlacionada com marketing. Eu abriria aqui o site para entender um pouco mais do negócio antes de começar a fazer qualquer outra coisa, né? E aqui a gente sempre pode ir na parte de carreiras, na parte de jobs, sempre as empresas têm, ou tá aqui no topo, ou vai estar aqui embaixo. Sempre tem a parte de trabalho conosco. Se eu clicar aqui, primeiro que eu faço, eu leio tudo. Então, eu quero ler sobre se eles têm algum código de conduta, o que eles estão fazendo, quais são os benefícios. Então, eu sempre gosto de ler quais são os objetivos, valores, o que eles agregam no mercado. Então, aqui é onde você começa a entender um pouco mais sobre a marca empregadora e começa a entender o que essa empresa vai te fornecer. E aí, se a gente descer aqui, a gente vê a vaga que a gente ia aplicar aqui dentro do site. Não preciso me aplicar pelo LinkedIn. Aí, clicando em Apply, ele vem para o Greenhouse, que foi o software que eu mencionei para vocês. Aí aqui, para fazer a aplicação, eu vou colocar meu nome, meu sobrenome, e-mail, telefone e vou submeter a minha aplicação por dentro da plataforma do Greenhouse. Então, dá para fazer tanto pelo LinkedIn, ali de uma maneira facilitada, quanto pelo Greenhouse aqui, preenchendo as informações, subindo o currículo. Então, dá para você escolher a forma que você quer fazer o seu upload aqui. Possivelmente, fazendo pelo LinkedIn, você não precisa subir o seu currículo, porque, obviamente, o recrutador consegue ter acesso a isso pelo próprio LinkedIn. Coisas que eu acho imprescindível olhar se eu estou me inscrevendo em um processo seletivo. Aqui no LinkedIn a gente tem a parte de insights, que é onde eu consigo entender como está o crescimento dessa empresa. Então aqui a gente pode ver que a empresa cresceu 67% no último ano, mas que nos últimos 6 meses ainda não teve nenhuma contratação. Então está se mantendo ali no range de 30 pessoas. A área que mais contratou foi vendas nos últimos 6 meses e 1 ano. Teve muitas contratações em vendas. Mas a área que eu estou me aplicando, que é Business Development, SDR, ali teve uma queda. Então, o que pode acontecer pelo número de employees, apesar de a gente estar vendo crescimento e decréscimo ali, né, muito alto, pode ser que, por exemplo, 25% de queda, pode ser que tenha, 4 pessoas na área e 1 pessoa saiu, que é justamente essa vaga que eles têm aberto aqui no LinkedIn. Então, não dá para ter muita certeza, não dá para ter tanto contexto, mas já dá para você ter uma noção geral de entender se essa empresa está em crescimento, em que fase essa empresa está. Eu não vou usar nada do Sales Navigator aqui, eu tenho Sales Navigator, então eu consigo ter acesso, mas eu tenho isso pela minha empresa.
É uma ferramenta extremamente cara, então não necessariamente você precisa usar. Eu não consigo, sem o Sales Navigator, se eu clicar aqui, eu vou cair num lugar onde eu consigo filtrar, né, as conexões de um jeito diferente. Então, sem o Sales Navigator, o que você pode fazer aqui, no meu caso, eu estou procurando alguém da área de vendas. Então, eu posso colocar aqui Sales MD Clarity, que é o nome da empresa, e eu vou colocar Show All Results. E aqui eu já consigo ver todo mundo que está trabalhando na área de vendas. A gente está vendo aqui as pessoas que trabalham na área de vendas. O que eu faria agora, como próximo passo, seria abrir o perfil dessas pessoas para entender quem elas são. Pelo tamanho da empresa, muito possivelmente eu também faria questão de me conectar com o CEO, com as pessoas que estão ali, né, enfim, mais alto na cadeia da empresa. Então eu sempre gosto de ver, de checar, de entender todo mundo que tá aqui. E como a empresa é menor, eu ia fazer questão de dar uma olhada e entender, tá, quem tá trabalhando onde, esse cara aqui, ó, tem a posição que eu tô me aplicando, há quanto tempo ele tá na empresa. Muito provavelmente me conectaria com ele para entender o que ele acha, quais são os benefícios, quais são os desafios e entender realmente se eu tô qualificada ali pro papel. Então vamos lá. Primeiro o Owen, que é Sales Operations, ou seja, é uma pessoa que cuida ali do lado de operações, é uma pessoa interessante para me conectar. Ó, tá divulgando a vaga, inclusive, então muito possivelmente eu falaria com ele, me conectaria, tentaria entender. Ele também já teve experiência em Sales Development, então muito possivelmente eu interagiria com ele. O Chad também aqui como Sales Development, então eu também me conectaria com ele, já que ele está na posição, eu iria tentar entender quais são os desafios, ou pelo menos só deixar ele saber que eu tinha me inscrito no processo, para que as pessoas da empresa já comecem a falar sobre mim. Eu acho isso sempre muito importante. Mais uma pessoa trabalhando em Sales Development, eu consigo ver que ela tem um pouco mais de informações, então eu daria uma olhada aqui e me conectaria com ela com certeza para entender um pouco melhor dos desafios. Aqui a gente tem o dono da vaga mesmo, então esse é um cara que muito provavelmente eu iria me entrevistar se eu me inscrevesse para essa vaga, porque ele é VP de vendas, ou seja, ele deve ser uma das pessoas que está cuidando dessa vaga. Então, com certeza, o Bridge aqui seria uma pessoa que eu me conectaria para tentar entender um pouco melhor do processo que eles têm atualmente. E sempre que eu me conectar, eu posso mandar uma nota aqui falando: ei, eu acabei de me inscrever no processo de vocês, estava pesquisando algumas coisas sobre o seu negócio, tenho alguns insights, vou adorar ter a oportunidade de conversar com você. Então, fazer uma mensagem ali mais personalizada, às vezes de acordo com o site ou de acordo com os desafios da job, é algo que eu uso muito no LinkedIn para que eu consiga ter um destaque um pouco maior com as pessoas que eu estou conversando. Alguns sites que você pode acessar para conseguir te localizar e entender um pouco mais sobre a ferramenta, sobre o produto, além de visitar o site ali, obviamente, e fazer o caminho que você já conhece. O primeiro site que geralmente eu uso é o Crunchbase. Então, aqui eu consigo ver se essa empresa teve algum tipo de investimento, número de funcionários, consigo ver de onde a empresa consigo ter acesso ao site, ali ao domínio, caso eu queira dar uma olhada. Eu consigo saber qual foi o valor desse funding, ou seja, desse investimento que eles receberam. Consigo ver quem são os investidores, caso eu queira pesquisar um pouco mais sobre as empresas que esse fundo de investimento está investindo. Então, eu consigo ter uma pesquisa um pouco mais voltada e detalhada para a empresa em si, para o momento da empresa, para competidores. Então, o Crunchbase é uma plataforma muito interessante, que você consegue ter um histórico da empresa em si, que eu acho muito bacana. Então, eu consigo ver aqui, ó, os últimos investimentos que ela recebeu. Basicamente, existe toda uma consistência de investimentos que está recebendo. Eu consigo ver quem geralmente aqui na empresa são mais decisores, ou seja, que tomam mais decisões ali, estão mais à frente do processo. Eu, particularmente, sempre venho pro Crunchbase para saber um pouco mais da saudabilidade do negócio. Então, Crunchbase, para mim, o significado é negócio, avaliar quão saudável é o negócio que eu estou pesquisando. Além disso, eu gosto muito, de novo, né, para empresas de tecnologias, de usar o G2 para conseguir identificar as avaliações
da empresa. Essa empresa em específico, pelo que eu tô vendo, ela não tem nenhum review, ou seja, ela não tem ninguém avaliando o produto, o que pode ser bom ou também pode ser ruim, porque a empresa, né, já é uma empresa com um tamanho considerável ali, tem ali os seus 100 e poucos colaboradores, mas ainda assim não tem um produto que está ganhando certa visibilidade em um dos maiores players do mercado para avaliação de produto, que é o G2. Então eu sempre dou uma olhada aqui, é legal porque eles sempre mostram price de uma maneira um pouco mais transparente, né? O G2 sempre faz isso. Por último, eu faço questão de passar um tempinho aqui no Glassdoor. Então aqui eu consigo pesquisar o nome da empresa e olhar as reviews que foram feitas pelos seus funcionários, entender a nota dessa marca em relação à contratação, entender os comentários que as pessoas estão fazendo em relação à empresa, quais são as críticas que eles têm em relação a quê. Então aqui tem gente criticando benefícios, desenvolvimento na carreira. Então às vezes é uma empresa que é preciso você entender qual que é a sinergia que você tem de trabalho com a empresa e o que ela tem para te oferecer. O Glassdoor é uma ferramenta muito legal para você usar para entender justamente isso, como que as pessoas lá dentro, como os funcionários, estão avaliando os seus salários, avaliando a experiência de trabalhar com essa empresa. Por último, caso você queira trabalhar com vendas para empresas um pouco maiores, então geralmente acima de 200 funcionários, a View é uma ferramenta que tem avaliação das empresas e eles dão um score, uma pontuação para as empresas que melhor pagam, que têm melhores benefícios na área de vendas. Então, Rep vem de Sales Rep, né? Sales Representative. E RepView é uma plataforma que eu uso geralmente quando eu quero entender um pouco melhor de salários, quando eu quero entender quais são os salários que estão sendo praticados ali na área de vendas por cada uma dessas empresas. Então, tudo isso já ajuda você a tomar uma decisão melhor antes mesmo de se aplicar para as empresas que você tá buscando e tá começando a ter essas interações. Uma dica que eu também dou é para quando você quer mandar mensagem e se conectar com uma pessoa que está gerindo a vaga, mas que, por exemplo, você não tem acesso a essa pessoa, ou seja, ela ainda não te aceitou no LinkedIn, mas você quer que essa pessoa veja a sua mensagem, você quer mandar ali uma comunicação para ela. Por exemplo, vamos supor que eu queira falar com o Craig, mas ele não está conectado comigo. Então, ele tá aqui, não é uma das minhas conexões, mas eu consigo ver que ele tá em 2 grupos, que eu também estou. Se você vê isso como highlight, pode ter certeza que você consegue mandar uma mensagem para essa pessoa. Então, você só precisa fazer o seguinte, e esse é um hackzinho que eu já passei no meu TikTok, então se você não me acompanha lá, é só procurar Tainá Subtil no TikTok, onde eu passo algumas dicas rápidas. E também já aproveita e já se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando essas dicas. Mas, vamos lá. Eu consigo acessar o grupo. Então, vou lá no meu grupo, qualquer um, não tem problema. E aí, eu vou procurar aqui. Ele já fez esse post aqui, né? Mas vamos supor que ele não tenha feito. Eu vou procurar aqui em Show All. O Craig. Então, a gente consegue olhar aqui e procurar. Quando você lembra o sobrenome da pessoa, fica muito mais fácil. Aqui, ó, Craig Harris. Se eu voltar pro perfil dele, vocês vão ver que eu não consigo fazer nada, certo? Mas, aqui pelo grupo em Craig Harris, eu consigo vir aqui em Message e já vai abrir a caixa de mensagens para eu mandar uma mensagem para ele. Funciona normal e eu consigo me comunicar com o Craig agora para que eu consiga ter uma interação melhor em relação à vaga ou em relação aos meus interesses. Pausa. Eu acabei de perceber que eu esqueci de dar uma dica muito importante. E o meu software agora de gravação de tela não tá funcionando. Então, dica rápida. Sempre que você lê a job description e entender quais são os requirements, as necessidades e o que você já tem para a vaga que você pode oferecer, é importante que você adapte o seu currículo para
tá dentro do que a vaga tá pedindo ali. Então, é importante que o seu currículo, mesmo na área de criação, mesmo você sendo uma pessoa criativa, que se preocupa com o design do currículo, é importante que ele esteja num lugar onde você consiga editar ele facilmente, para que você consiga usar as palavras-chave que estão sendo utilizadas na job, como, por exemplo, eu mostrei ali, a gente consegue ler a job description, a gente consegue ter algumas keywords, algumas palavras, algumas necessidades que a job tem ali, que você precisa cumprir para você conseguir ser uma pessoa mais adequada à vaga. É importante que você adapte o seu currículo utilizando essas palavras para que as pessoas identifiquem, e isso é muito comum, principalmente quando tem muitas pessoas se aplicando para a vaga, que o profissional ali que está fazendo esse primeiro filtro nos currículos só procure ali algumas palavras-chave dentro dos currículos e procure identificar a sua experiência, o tempo que você tem de experiência com aquela atividade, e através dessa identificação eles vão te mover para uma segunda etapa. Então, sempre que você fizer essa leitura, você já consegue adaptar o seu currículo. Então, deixa ele sempre salvo ali no Google Docs, num lugar que você consiga mesmo ter o design bonitinho, mas também fazer uma edição rápida para adaptar com as palavras-chave certas. Volta para minha tela ali. E essas foram algumas dicas de como hackear o LinkedIn para você conseguir uma vaga que você está almejando. Se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, de compartilhar, de dar like, me ajuda demais a conseguir continuar escalando esse canal. Eu fiquei muito feliz de ver que meu vídeo sobre LinkedIn teve uma proporção muito positiva. Vou continuar fazendo, tô motivada e quero continuar ajudando todo mundo, mas se você comentar aqui, se você me trouxer mais insights do que você gostaria de ver no canal, eu fico ainda mais agradecida e com muito mais clareza do que produzir de conteúdo pra você. Então, muito obrigada por assistir até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.